queremos conversar com você sobre a primeira visita de Padre Caffarel ao Brasil, ocorrida há 66 anos, dos dias 5 a 18 de julho de 1957, tendo como base o testemunho de Dona Nancy Moncal registrado nas páginas 54 a 61 de seu livro Equipes de Nossa Senhora, ensaios sobre seu histórico. A personalidade e a vida sacerdotal profundamente marcada pela fé, a oração e o espírito apostólico fez Padre Caffarel ligar-se com muito devotamento às equipes do Brasil. Em suas cartas, insuflava-nos toda a força espiritual do movimento. Foram elas um ponto de apoio inestimável nos primeiros anos para o aprimoramento e a expansão das equipes entre nós. Em julho de 1957, veio pela primeira vez ao Brasil. Só nessa ocasião é que fomos conhecer pessoalmente aquele que já havia 7 anos estava sempre presente em nosso espírito e em nossas atividades. Foi um Pentecostes, dizia Pedro, pois só então compreendemos realmente toda a dimensão do movimento, todas as exigências de sua espiritualidade. No Colégio Santa Cruz, em São Paulo, reuniram-se casais das 10 equipes de São Paulo, uma de Porto Alegre, uma de Florianópolis e uma de Curitiba, totalizando 13 equipes representadas. Na sua grande maioria, casais jovens, o que deu ao ambiente uma vibração alegre, marcada pela esperança. Eram reuniões completamente informais. Cabíamos numa sala de aula e não fosse um gravador registrando as palestras traduzidas por um dos presentes, poder-se-ia dizer que ali estavam um professor e seus alunos. Mas era muito mais. Era um pai com os seus filhos espirituais, que o admiravam e bebiam avidamente suas palavras, para depois fazerem delas um novo e entusiástico ponto de partida. A espiritualidade do nosso movimento é ainda mais profunda do que a concebíamos, escreve Pedro em suas notas. Nos dias 6 e 7 de julho de 1957, realizaram-se reuniões e palestras no Colégio Santa Cruz. Na primeira palestra, Padre Caffarel fala-nos sobre as equipes. Destaco alguns pontos dessa palestra. O difícil não é viver com entusiasmo a juventude, mas sim com fidelidade à idade adulta e com fervor à velhice. O cristão é um ser que deve sempre estar em marcha. No dia em que se instalar, tornar-se-á adorador de ídolos. Vamos para as equipes para nos ajudarmos mutuamente, porque não queremos nunca interromper nossa marcha. Haverá dias em que estaremos desanimados, em que estaremos cansados. É então que teremos o apoio de nossos amigos. Digamo-lhes, quando eu adormecer, acorda-me. Quando estiver cansado, sustenta-me. Quando eu cair, levanta-me. Há um compromisso de ajudar os meus irmãos de equipe a caminhar e não deixar para trás aqueles que se desencorajam e se acham cansados. Na montanha, todos sobem juntos. Deixar um companheiro no caminho porque está cansado é abandoná-lo, é trair o nosso compromisso. É aí que está o valor da partilha. Cuidai muito da partilha. Se a partilha não for bem exigente, sobre pretexto de discrição, será falta de caridade. Conclusão do primeiro dia. Nas equipes, tudo está ordenado para conduzir à perfeição da caridade. Esta perfeição consiste em formar homens integralmente cristãos. O cristão perfeito é também um apóstolo perfeito. No dia 7, foram abordados os seguintes temas. A Assembleia Cristã, a Eclesia, cujo texto foi traduzido, publicado e utilizado como tema de estudos, e também a Assembleia Missionária.
Num país como o Brasil, diz ainda o padre Cafarel, o grande problema não é tanto o de converter os católicos, mas o de formar comunidades vivas e atuantes. Veja bem, ele disse isso em 1957. Após 2 dias de palestras, seguiram-se reuniões com a nossa incipiente equipe de setor. Padre Cafarel aceita, em princípio, a hipótese de que as equipes de Nossa Senhora no Brasil poderão ter um apostolado familiar organizado. Foi a partir daí que se pensou na organização do Departamento de Ação Apostólica, só concretizado mais tarde, em 1959. Esse departamento compreendia os cursos de preparação ao casamento e os círculos familiares. Pedro termina suas anotações sobre o que foi tratado com os seguintes conselhos do padre Cafarel. Para obter a dedicação dos casais, é preciso levá-los a compreender o que significa para o Brasil o desenvolvimento das equipes. Salvaguardar a pureza da reunião de equipe. Defender como qualquer coisa de sagrado as equipes tal qual foram estabelecidas para que elas sejam realmente escolas de santidade. Deve ser um trabalho lento, de penetração, trabalho humilde, trabalho de catacumbas. A semente leva tempo para tornar-se uma árvore frondosa. Há uma história secreta das equipes. É a história dos sacrifícios, da mortificação, da cruz. Nos setores onde há progresso, há o devotamento ao sangue das almas. É sempre verdade que o sangue dos mártires é sementeira de cristãos. Quanto mais a árvore atingir as alturas, mais profundas devem ser suas raízes. Este sangue das almas a que se refere o padre Cafarel não é só o sangue vertido de uma só vez no martírio. É também o sangue vertido gota a gota, sem que o percebamos, quando nos doamos generosamente à vivência que o movimento nos propõe, aos trabalhos de sua difusão e ao serviço do próximo e da Igreja. Resumindo o que nos dissera nestes dias, o padre Cafarel quis, depois, acenar para a missão das equipes, para o trabalho a que se devem dedicar. Eu vos conclamo a empreender, a levar adiante uma ação sistemática, organizada, fundar uma equipe em todos os pontos principais do Brasil, lançar sobre vossa pátria uma imensa rede de que as equipes sejam os nós. Sois generosos, sois devotados, e por isso mesmo sois solicitados pela ação. Mas eu vos suplico, nunca deixeis de vos formar. Se a ação não vos permitir continuar vossa formação, a ação vos perderá. Só há apóstolos na medida em que há almas de oração, de estudo, de meditação. Só assim estareis em condição de assumir amanhã as responsabilidades que vos foram confiadas. Na véspera de sua partida, durante a missa por ele celebrada, com aquele recolhimento e piedade que a todos envolvia, foi instalado oficialmente o primeiro setor brasileiro, em 17 de julho de 1957, tendo como casal responsável o casal Moncal e como conselheiro espiritual o padre Lionel Corbeil. O padre Cafarel deixou-nos em 18 de julho com destino à Colômbia, onde o movimento se iniciava, e ao Canadá, já com 3 equipes. Os frutos da primeira visita de padre Cafarel às equipes do Brasil foram importantes e visíveis. Teve ele o dom de despertar em todos os que participaram de suas palestras e de sua convivência um verdadeiro espírito missionário. Animados por um grande entusiasmo e por um maior conhecimento das riquezas do movimento, os casais partiram dispostos a fundar equipes em todos os lugares que estivessem ao seu alcance. Encerramos aqui nosso vídeo deste mês, mas queremos deixar o convite para que leiam o livro de Dona Nancy, Equipes de Nossa Senhora, Ensaios sobre seu histórico, e conheçam a história do movimento no Brasil.
É um belíssimo testemunho histórico de nossa caminhada. Servo de Deus Henri Cafarel, intercedei a Deus pelo movimento e pelo Papa.